8h35, de volta com Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM, hoje, sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021, oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e com o apoio de Unicred Norte Lagos. Neste programa de hoje, conversando com o prefeito Vladimir Garotinho, voltamos com o Arnaldo Neto. Por favor, Neto, abre esse bloco aí pra gente. Vamos lá, Vladimir, vamos falar um pouco sobre a relação executivo-legislativo dentro do município, né, que ficou muito acentuada, sobretudo lá em maio, com a questão do Código Tributário, ressaltando aqui o papel de protagonismo que o setor produtivo pegou neste ano, assumiu este ano nessa negociação, teve uma participação muito forte para conseguir... a gente fala que o governo perdeu, mas na verdade não perdeu porque nem votou, né? Não chegou a botar para votar porque não tinha voto para aprovar, né? Internamente a gente fazia esse placar, né? Então não tinha voto para aprovação, então não chegou a colocar. Mas essa relação foi muito conflituosa, você perdeu maioria ali em maio, muito cedo, o governo iniciando a perder a maioria logo nos primeiros 5 meses, não conseguiu mais ter a maioria absoluta a partir daí, a maioria absoluta não, a maioria qualificada absoluta você tem, né, de 14 votos hoje, mas mesmo dentro desses 14, existe algumas vezes, por exemplo, nesse caso da educação que a gente estava falando, o vereador Maicon Cruz tomou uma postura que as próprias pessoas do seu grupo político falou que é uma postura que é pior do que de oposição, ao dizer que não entendia a retirada do auxílio tecnológico. Estou usando um exemplo para falar de instabilidade na base. Quando vem alguma pauta, o PDT sai da base governista, não vota mais e tira a maioria. Como foi essa relação, sobretudo nesse período do Código Tributário, e como você vê a possibilidade de voltar a ter uma maioria qualificada dentro do seu grupo político, sobretudo por uma questão que não é do seu mandato, mas que o seu grupo político preza muito, que é a questão da reanálise das contas do último ano da gestão Rosinha? Primeiro dizer que o diálogo com o Legislativo foi durante um momento difícil. A gente teve momentos ali de muita tensão, onde você mesmo relatou que alguns que estavam na minha base preferiram sair. Mas eu acho que o final do ano foi muito positivo, né? O saldo do relacionamento, né? Nós aprovamos projetos importantes, terminamos o ano legislativo nessa semana aprovando o orçamento encaminhado pelo município, inclusive algumas emendas da oposição foram todas rejeitadas e o orçamento foi aprovado como o governo pediu que fosse, na mensagem que foi encaminhada para a Câmara. Mas dizer também que isso é normal, sabe, Arnaldo? No relacionamento político, no relacionamento entre legislativo e executivo, eu fui parlamentar, né, em Brasília e vivi de perto isso. Minha irmã já foi vereadora, minha irmã já foi deputada estadual, federal, eu também já fui deputado federal, e é normal a gente não concordar em várias questões. O executivo faz o que é necessário, o que entende ser necessário, dialoga até antes, vou mandar essa mensagem para aí. Foi o caso do Código Tributário, eu avisei antes que eu mandaria, e por isso houve uma rebelião, né, de algumas pessoas. Eu podia simplesmente ter mandado, sem avisar. Não, eu avisei antes. Falei, estou mandando uma mensagem assim, 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 porque eu preciso mandar para reduzir despesa, para melhorar a receita própria do município, porque eu vou buscar um acordo com o Tribunal de Contas. O acordo acabou saindo, né, independente de a gente conseguir aprovar todos os projetos que mandamos para a Câmara, o acordo com o Tribunal saiu através da nossa agenda, da nossa articulação lá no Tribunal. O acordo acabou saindo e eu retirei o Código Tributário, que foi o tema mais polêmico. Só mandei depois, individualmente, né, o pedido de readequação da taxa de coleta de lixo. Inclusive, é por isso que eu vou aumentar a equipe a partir de março, porque como eu mandei para a Câmara um pedido de readequação e foi aprovado, eu tenho agora que também fazer o meu papel, que é aumentar a equipe, e eu vou aumentar a partir de março. Mas essa relação, eu acho que ela é republicana. O presidente Fábio Ribeiro é muito meu amigo pessoal, eu nunca escondi isso, e nem ele faz parte do nosso grupo político, mas a relação ela é republicana, né? A gente sempre dialoga. Eu entendo também os movimentos internos na Câmara, algumas coisas que eu mando para lá e eles fazem emendas aos projetos. O Fábio me liga, fala, prefeito, tem uma emenda aqui, assim, assado. Porque, assim, eu tenho que entender também
o papel do executivo e a pressão interna, né, que o legislativo tem, né, dos seus vereadores. Cada um foi eleito por uma base, e essa base cobra dos vereadores. Quanto à oposição, é bom que exista oposição, né? Se for uma oposição responsável, uma oposição que faz críticas pontuais, que nos ajuda, inclusive, a melhorar. Eu discordo de algumas pessoas lá dentro que se dizem fazer oposição a mim, mas que eu acho que fazem muito mais oposição à cidade, né? Da maneira que elas conduzem os seus discursos, os seus mandatos e as suas ações. Teve um vereador, inclusive, que eu não vou citar o nome, mas depois vocês busquem nas suas fontes e busquem os vídeos que tem, porque eu recebi o vídeo, que 10 ou 15 dias antes de acontecer a impugnação por parte do Tribunal de Contas do Estado, nas obras que o Estado está fazendo em Campos, das 3 obras que foram impugnadas para poder a gente apresentar a justificativa, ele cantou essa pedra do plenário, da tribuna. Olha, o prefeito está aí dizendo de obra, mas olha, pode ter impugnação do tribunal, do Ministério Público. Engraçado, né? Parece que ele sabia que ia haver aí impugnação, tanto que houve uma demanda do MP, mas que foi arquivada, e houve também do Tribunal de Contas, que já está respondendo, mas parece que as pessoas torcem para o pior, né? Algumas pessoas da oposição parece que torcem para ver o pior, mas a relação tem sido boa. Eu sempre peço aos vereadores que analisem os projetos com cautela, porque não é só porque o executivo mandou que ele tem que ser contra, porque ele é oposição. Analise o projeto. Se o projeto for bom, vote. Se também tiver achar que tem que fazer emenda, faça a emenda, a gente vai discutir. Se tiver que vetar a emenda por alguma questão técnica, executiva, né, eu vou ter que vetar, mas senão eu vou acatar a emenda sem problema nenhum. Essa é a relação, né, normal entre executivo e legislativo. E em relação a esse protagonismo do setor produtivo e essa instabilidade que eu falei, uma hora você tem 15, outra hora você tem 11 votos dentro da casa em determinado projeto, como que você analisa? O setor produtivo participou ativamente das discussões, mas eu inclusive disse isso a representantes do setor produtivo, que eles foram em determinado momento induzidos ao erro por discursos da oposição, né? Eles achavam que tinha um valor, um aumento que não existia, né? No volume que eles acreditavam, que eles ouviram da oposição que existia. Depois de muita conversa, de muito diálogo, eles ficaram numa situação de não querer voltar atrás daquilo que eles tinham já posto, né? Mas no início eu disse isso textualmente, pessoalmente, né? Algumas pessoas do setor produtivo, que não havia necessidade para tanto, porque o que estava sendo alardeado não era tudo aquilo que estava no projeto, né? Mas, para o bem de todos, a gente conseguiu o acordo com o Tribunal de Contas, não foi necessário ir à frente, né, com outras medidas. Só que a gente tem que fazer um ponto de reflexão de que o nosso acordo com o Tribunal vai até o final de 2024. A partir de 2025 não se pode mais usar nenhum recurso royalty para pagamento de pessoal, e que a cidade precisa ter receita própria. Então, em algum momento, isso vai ter que voltar à pauta. Não é uma questão do Vladimir, eu posso nem estar mais prefeito, né? Em algum momento, isso vai voltar à pauta. Os investimentos que nós faremos no município, tanto individuais quanto em parceria com o governador, são para aquecer a economia, para gerar outras fontes de riqueza, para que a prefeitura possa ter mais arrecadação. Mas se fosse hoje, Aloysio, Arnaldo e Cláudio, quem nos assiste, é importante que saiba, o que a Prefeitura de Campos arrecada hoje, de recurso próprio, não paga a folha. Hoje, o que a Prefeitura arrecada somente com recursos próprios, não paga a folha. Então, se eu não tivesse conseguido o acordo com o tribunal, hoje o funcionário estaria sem salário, porque não paga. Isso é uma realidade. Então, que o setor produtivo, a sociedade entenda, os vereadores entendam que em algum momento, pode ser o Vladimir prefeito ou não, essa pauta de ajustes no Código Tributário, de ajustes no Código Urbano, enfim, isso vai ter que voltar à pauta em algum momento, e é bom que ninguém diga que foi pego de surpresa. Não vai voltar agora, não tem por que voltar agora, até porque eu tenho um acordo com o tribunal, que eu estou seguro até o final de 2024, né? E também creio que a
a cidade vai se recuperar e vai ter novas fontes de receita a partir dos próximos anos. Eu vou, a partir dessas respostas suas ao Arnaldo, vou recorrer a 2 entrevistas que fizemos aqui, eu e o Cláudio Nogueira. Uma ao Arnaldo também, com o vice-prefeito, Frederico Paes. Ele estava conversando sobre ele até aqui no intervalo, a atuação dele na saúde. Mas em relação, sobre a relação com os vereadores, ele, falando de maneira retrospectiva, ele se lamentou pela... Você falou oposição, algumas vezes raivosa ou radical, 3 que são independentes e certamente não são oposição raivosa nem radical, e que deram o fiel da balança ali em maio, contrário a você naquele momento, que são Rafael Twin, Fred Machado e Bruninho Viana. Aqui no Meia Culpa, aqui, Frederico achou que podia ser levado de outra maneira aquela relação, esses 3 vereadores talvez não precisassem ter saído da base. E em relação também essa coisa de, já passando para a próxima pauta, de Câmara com uma eleição, se discute, volta e meia se fala em candidaturas vindas da Câmara para a LERJ, do seu grupo. Se fala Fábio Ribeiro, aí horas Fábio Ribeiro fica mais tentado, talvez, a tentar a reeleição na presidência da Câmara, e se fala em Juninho Virgílio. Tem mais alguém do seu grupo? Como é que seu grupo está pensando, além da Câmara, as candidaturas para deputado federal e estadual? São 2 perguntas. Falando primeiro sobre os 3 vereadores que você chamou de independentes, né, eu tenho respeito pessoal por todos eles, me dou muito bem com todos eles. A relação com eles não é apenas cordial. Com alguns vereadores eu tenho relação simplesmente cordial, mas não tenho relacionamento pessoal, né? Com eles não, com eles eu tenho relacionamento pessoal. Gosto muito do Bruno Viana, muito mesmo da família dele, da mãe dele, temos muitos amigos em comum. Tenho um ótimo relacionamento com o Fred Machado, toda vez que nos encontramos, conversamos. Com o Rafael Twin, a mesma coisa. A minha filha estuda na mesma sala da filha do Rafael Twin, né? Então, assim, a gente tem um relacionamento próximo, a gente se encontra em algumas oportunidades. Infelizmente, naquele momento, havia uma tensão muito forte, né? Era início de governo, era necessidade do Executivo em aprovar aquelas medidas para conseguir honrar os seus compromissos, e houve, sim, um tensionamento muito forte que talvez tivesse sido desnecessário, né? Que a gente hoje tenta reconstruir, tanto que em algumas... Eles são independentes, se intitulam independentes, e em algumas matérias votam com o governo, né, porque entendem que são matérias positivas. E quando tem que fazer as suas colocações, eles fazem de maneira muito respeitosa, então fica aqui o meu reconhecimento a isso. Quanto ao número excessivo de candidatos, né, isso é normal do jogo político. Eu acho que Campos perde com isso, perde mesmo, porque a gente acaba elegendo menos representantes do que poderíamos eleger para ter força política. Na eleição que eu fui candidato a deputado federal, eu tinha uma conta na minha cabeça. Qual era a conta? 50% dos votos, infelizmente, vão para candidatos de fora. E essa era a conta que eu fazia na eleição de 2018. E foi exatamente o que se concretizou. Metade da população campista preferiu votar em candidato de fora. E do que ficasse em Campos, né, naquele momento, eu precisaria fazer 1/3 dos votos para deputado, do que ficasse aqui, como forma de demarcação de território, de presença política, de força política, para aí sim ter possibilidade de vencer a eleição seguinte, que era de prefeito em 2020, e foi exatamente o que eu fiz. Eu até projetava um pouco mais, eu projetava fazer 35 mil votos em Campos, acabei fazendo 32, 31 e pouquinho. Mas foi exatamente o que aconteceu em Campos. Nessa eleição de deputado agora, eu tenho conversado com alguns vereadores que desejam ser candidatos a vereador, e também com outras pessoas que fazem parte do nosso grupo político, que não são vereadores, mas que desejam ser candidatos a deputado estadual e deputado federal. Qual é o importante disso? É não cair no erro de todo mundo ser candidato e não eleger ninguém. Corre esse risco. Mudou a lei eleitoral, Aloysio,
e é bom que vocês da imprensa até debatam sobre isso, sobre a importância de ter menos candidatos. Para essa eleição, a lei diz que quem não alcançar 20% do coeficiente eleitoral está automaticamente fora da disputa. O que isso quer dizer? Para deputado federal, na última eleição, o coeficiente eleitoral foi 180 mil votos. O que é o coeficiente eleitoral? São o número de votos válidos divididos pelo número de cadeiras do Estado. Então, o coeficiente eleitoral foi 180 mil votos. Então, quem fizer nesta eleição, levando em conta o coeficiente eleitoral da eleição passada, quem fizer menos de 36 mil votos está automaticamente desclassificado. Isso serve para deputado estadual e federal. Para deputado estadual, essa conta dá em torno de 25 mil votos. Então, quem não fizer minimamente 25 mil votos, estará fora. Então, assim, com todo respeito às forças políticas, a alguns vereadores, tem gente que não vai fazer 25 mil para estadual e nem vai fazer 36, 37 para deputado federal, por mais força que se faça. Vai acabar sendo candidato e vai acabar atrapalhando a cidade de Campos a fazer a quantidade de deputados que poderia fazer. Então, que as pessoas tenham maturidade de entender que a disputa política ela é importante, necessária, e é da democracia, mas que Campos perde quando a gente sai lançando muito candidato. O que nós teremos em Campos, tá, do nosso grupo político, 2 candidatos a estadual e 2 candidatos a federal. E é isso que nós teremos, tá, do nosso grupo político em Campos. Fora disso, quem quiser ser candidato, quiser disputar a eleição, eu não vou atrapalhar, né? Não é do meu feitio atrapalhar ninguém, porque todo mundo tem o seu sonho, tem o seu desejo, e é válido que lute por esse sonho. Mas eu não tenho compromisso de que a prefeitura ou que o governo vá também ajudar da maneira que vamos fazer força política para eleger aqueles que nós temos o compromisso assumido. Mas é bom que fique essa reflexão, né, para que vocês da imprensa também debatam sobre ela, né? Quem não fizer 20% está automaticamente desclassificado pela nova legislação que foi aprovada no Congresso Nacional, porque antigamente você tinha alguém que fazia ali 20 mil votos, 18 mil votos, e era puxado por alguém que fazia muito mais voto. Então esse efeito puxador de voto para essa eleição não vai ter êxito, não. Esses nomes, você falou dois federal, dois estadual. Seu pai aqui nesse programa falou que o estadual poderiam ser 3, né? Acho que Arnaldo e Nogueira se lembram disso. Esses 2 nomes de federal, certamente seu pai, se reunir condições jurídicas, certamente vai ser candidato, e resta pouca dúvida, eu acho, para além de simpatia, que ele tem muito voto, tá, e se elege, puxa, faz legenda, ele engrossa a legenda. Sua irmã seria natural, mas se seu pai vier, talvez venha estadual, até porque também tem a questão da maternidade mais recente, que ela quer se dedicar mais, e é uma coisa que tem que ser respeitada, mãe, né? O outro seria Mérida. Quer dizer, então você tem aí Garotinho, se puder, se não puder, Clarissa e Mérida. Estadual, Bruna natural, e Clarissa seria se Garotinho vier federal. Agora, se Garotinho não vier federal, hipoteticamente, Clarissa vier federal, quem seria esse outro estadual? Seria Juninho Virgílio? Seria Fábio Ribeiro? Seria outra pessoa? Seria quem? Então, a gente está discutindo isso internamente no grupo, tá? A gente não tem essa decisão tomada ainda. Vamos tomar ela já no início do próximo ano. Nós vamos tomar essa decisão de quem vai representar o grupo nas próximas eleições. Os nomes que você falou já são nomes postos, mas tem, dependendo do cenário, ainda uma vaga em aberto. A gente está discutindo internamente para decidir quem vai ser esse nome. Por que eu acho que não tem espaço para 3 candidaturas de estadual em Campos? Aí é um ponto de discordância minha do meu pai. Porque nós estamos numa região onde tem deputado. Por exemplo, o deputado Jair Bittencourt, ele é de Itaperuna, né, mas ele é meu amigo pessoal e me ajudou muito a construir a minha candidatura de prefeito em Campos. Eu tenho um compromisso também com o deputado Jair Bittencourt de dar um espaço a ele aqui no município de Campos, para que ele possa fazer uma boa votação aqui e garantir a sua reeleição. E também é importante porque fortalece a nossa região. Eu sou uma pessoa que sou municipalista, mas eu também sou a favor da nossa região. Nós temos 22 municípios no norte e noroeste que precisam de representação e precisam agir
de maneira conjunta pelo desenvolvimento. Então, tem o Davi Loureiro também, que é ex-prefeito de São Fidélis, um grande amigo da nossa família, que tem desejo de ser candidato a deputado estadual e é daqui da nossa região, que a gente também, se ele confirmar a candidatura, a gente vai tentar abrir um espaço para ele. Então, eu acho que não tem espaço para 3 candidaturas de Campos, tem espaço para 2, mas dando algum espaço também para as candidaturas da região, que também influenciam em toda a política aqui do município de Campos. Então, os nomes estão postos, falta aí, dependendo do cenário do Garotinho poder reunir condições jurídicas, definir mais um nome, né? A gente está internamente conversando sobre isso, não tem essa definição ainda, mas teremos sim, já no início do próximo ano. Está dando eco de novo, não, parou. Só uma curiosidade, são 2 perguntas, mas essa só para finalizar esse assunto de deputado. Se vierem Clarissa e Bruno na estadual, o que você vota? A segunda, a possibilidade de Tassiana... Mas que maldade essa pergunta, hein? A possibilidade de Tassiana também concorrer, que foi o nome que eu não falei aqui, e é muito cogitado também, sua esposa. E a terceira, pergunta de $1 milhão, né? Disputas a presidente da República, Lula, essa semana, nesses pouco mais de 10 meses que faltam para a eleição, acho que é o melhor momento dele, né? Acho que desde que ele saiu da presidência, realmente, você pode falar o que quiser de Lula, mas o talento político e o recall que ele tem com a população, sobretudo a população está sofrendo muito com a crise econômica, né? É impressionante. E para governador, você, logicamente, tem Bolsonaro, que tem a máquina sempre forte, Moro, que está vindo aí, talvez não tanto quanto você achou no início, mas está aí. E para governador, Cláudio Castro certamente vai ter seu apoio, né? Mas que também, ontem, fechou apoio a Bolsonaro, num momento em que Bolsonaro está, talvez... Lula está no melhor e Bolsonaro está no pior momento. E Freixo, e correndo por fora aí, Rodrigo Neves, e se especula Mourão. Então são 3 perguntas bastante complexas. Vamos lá. Quem que você vota, Clarissa ou Bruno? Tassiana vem ou não? Presidente e governador? Eu vou começar de trás para frente. Com certeza estarei com Cláudio Castro, além de estar ajudando o município de Campos, né, do ponto de vista institucional. É uma pessoa que eu aprendi a ter carinho, respeito muito grande, uma pessoa muito habilidosa, muito sensível. Então eu estarei com Cláudio Castro em qualquer situação, porque a gente tem que ter gratidão pelas pessoas que nos ajudam, né? Gratidão não prescreve, e ele tem sido muito correto com o município de Campos e tem nos ajudado muito. Para presidente eu não tenho posição formada de quem eu vou apoiar, mas eu tenho quem eu não vou apoiar. Em hipótese alguma eu apoiaria Sérgio Moro. Não existe essa possibilidade. Eu não tenho ainda posição de quem eu vou apoiar, entendo e acompanho pesquisa, né? Pesquisa ela é um retrato do momento, isso pode mudar, cada momento é um momento. Hoje a eleição está muito mais pró-Lula, né? Pelas pesquisas que eu tenho visto, mas não acho que a eleição esteja definida. Eu discordo de Lula em alguns pontos, concordo em outros, assim como também de Bolsonaro eu discordo em muitos pontos e até concordo em outros. Os que eu concordo de Bolsonaro são mais do ponto de vista, vamos dizer assim, conservador de princípios, tá? Eu discordo, por exemplo, de muitas coisas no governo Bolsonaro em relação à economia, discordo muito. Então, assim, eu não tenho posição formada ainda em relação a presidente, mas governador, eu estou com Cláudio Castro. Sobre a minha esposa ser candidata, existe uma pressão popular da rua por isso, onde eu ando, onde ela anda, mas eu sou filho e fui, durante um período, de 2 figuras públicas ao mesmo tempo, né? Meu pai, governador, minha mãe, depois governadora, e meu pai secretário dela, e depois candidato a presidente, enfim. Como filho, adolescente que era na época, eu sofri muito com a ausência dos meus pais em casa. Não só eu sofri muito, como meus irmãos sofreram muito com isso. A ausência paterna, materna, na criação dos filhos numa fase importante da vida. E isso é uma decisão pessoal e familiar. Minha esposa não será candidata por isso.
porque eu acho que os meus filhos, um de 9 anos e um de 12 anos, precisam, nesse momento, da atenção da mãe na criação e na formação pessoal deles. O pai, né, sou eu, caso, tenho pouco tempo para me dedicar aos filhos. Eu tento aproveitar o máximo do tempo que eu posso com eles, mas é uma realidade, o nosso trabalho nos consome muito tempo, é muito desgastante. Eu não posso tirar a figura materna nesse momento de dentro do meu seio familiar, do meu filho e da minha filha. Ah, mas ela não é candidata então de jeito nenhum? Não, ela não é candidata mesmo, nesse momento ela não é candidata. Se acontecer alguma coisa muito inusitada, né, que eu teria que lançar ela por uma coisa muito inusitada, mas esse não é o nosso desejo. Tá? O nosso desejo e eu digo isso às pessoas que me perguntam na rua, exatamente desta forma, que eu prefiro preservar nesse momento a formação dos meus filhos. Né? Um tem 9 anos, um tem 12 anos, e eu acho importante o acompanhamento mais de perto da mãe nesse momento. Sobre a sua pergunta maldosa... Não é maldosa, não, mas só para esclarecer Tassiana. Quer dizer que a resposta Tassiana é a mesma análise que se faz da eleição presidencial. É um momento, mas não é definitivo. É isso. Luísio, só se acontecer alguma coisa muito improvável que eu não acredito que vá acontecer. Como que? Por exemplo, vou falar uma loucura aqui, tá? Uma loucura. Bruno Dauari resolve não ser candidato. Por algum motivo pessoal, alguma coisa dele. Bruno não é candidato. Nós estamos com um vácuo. Eu preciso ter uma pessoa do nosso grupo político forte, porque ela seria uma candidata forte, porque é a esposa do prefeito, o governo que está medianamente bem avaliado, acho que até bem avaliado, bem acima da média nesse momento, ela é carismática, ela é bonita, eu acho que ela é uma candidata muito forte naturalmente. Né? Então, se for o caso, uma coisa assim, incomum, eu poderia até pensar nisso, mas hoje eu não penso nisso. O Bruno Dauari é candidato, meu amigo, todos sabem disso, então eu prefiro resguardar a minha esposa para os meus filhos nesse momento de formação. Então, respondendo a outra sua pergunta maldosa sobre a Clarice e o Bruno, eu torço para que um seja estadual e outro federal, para poder votar nos dois. Saiu Vladimir, bem. Tem essa questão, desculpa, Nogueira, tem essa questão da linha de corte aí, que você falou que vai ser 20%, aí seu amigo Thiago Virgílio está aí acompanhando, botou aí nos comentários, que a linha de corte vai ser 20% para sobra. Para quem conseguir legenda cheia, mantém a linha de corte nos 10%, só para esclarecer essa questão. E falando em política, como fica o futuro partidário do seu grupo? Uma vez que o PSD hoje é presidido pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. Eu estava até conversando com o Mérida e com o Nogueira no evento da CDL, aí eu falei, como que está a relação? Que o Mérida falou que provavelmente seja candidato pelo PSD. Né? Aí eu falei, como que está a relação de Vladimir com o Paes? Ele está tudo em paz. Então, assim, ainda fez um trocadilho ainda dizendo que estava tudo certo. Mas como fica a questão do seu grupo político em relação ao PSD? Sobretudo com uma informação de bastidor que nós temos, que, por exemplo, o Paes não aceitaria o Bruno Dauari no PSD para ser candidato pela legenda. Isso procede? Bruno está ainda solto em relação ao futuro partidário? E você, especificamente, continua no PSD? Eu estou no PSD, quero continuar no PSD, já estive com o Eduardo Paes por 3 vezes, desde que ele assumiu a presidência, inclusive em uma das oportunidades levei o Bruno Dauari, levei o Marcelo Mérida. Essa informação que você deu dele não aceitar o Bruno, para mim é novidade, muito pelo contrário, ele convidou o Bruno na minha frente para ir para o partido, né, disse que daria todo o apoio necessário, mas isso foi no momento que eu estive com ele. Não sei se a realidade é a mesma ainda hoje, porque eu não tive mais, já tem um tempo que eu não estou pessoalmente com o prefeito Eduardo Paes, mas estive com ele por 3 oportunidades e levei para um almoço que teve na Prefeitura do Rio o Marcelo Mérida e o Bruno Dauari para conversar com ele, para saber da possibilidade dos dois adentrarem no partido, e naquele momento foi dado esse aval, né, pelo prefeito Eduardo Paes para que os dois pudessem ir para o partido. Eu não quero sair do PSD, eu gosto do partido, eu acho que é um partido forte a nível nacional, é um partido de centro, um partido equilibrado, que tem dentro dos seus quadros tanto figuras mais à direita quanto figuras mais à esquerda, portanto um partido muito equilibrado e que não coloca aquela famosa faca no pescoço de nenhum integrante do partido. O presidente nacional, o Gilberto Kassab,
eu fiquei 2 anos de deputado. Ele me ligou apenas uma vez para pedir sobre uma votação que ele considerava muito crucial e importante naquele momento. Então é um partido que nos dá liberdade, né, de atuação, é um partido que tem representação. Hoje é a maior bancada do Senado e vai ultrapassar já agora, neste mandato ainda, antes da próxima eleição, mais de 40 deputados federais. É um grande partido, um partido que me agrada e que eu tenho muitos amigos também. Então eu pretendo ficar no PSD. O futuro da minha irmã, a deputada Clarissa, e do meu pai Garotinho, deve ser o União Brasil. Eles já estão definidos nisso. A Clarissa viria para o PSD, mas depois da entrada do Eduardo Paes, ela resolveu seguir o outro caminho, mas ela conversou com o Eduardo Paes, saiu tudo muito bem esclarecido. Quanto ao Bruno Dauaire, né, eu dei a ele as opções. Falei, Bruno, eu estou no PSD, eu acho que você pode vir para o PSD, ou você pode ir também para a União Brasil. Né? Eu sou tão amigo do Bruno que eu disse para ele assim, meu amigo, olhe o partido que você tem mais condição de ganhar e vai. Você tem que ganhar. O importante é ganhar. Partido a gente depois na frente, se quiser trocar, muda. Se quiser trocar, troca. E infelizmente, aquela ideologia partidária bacana, antiga, que existia antigamente, já não existe mais. Os partidos hoje são apenas instrumentos para a gente conseguir alcançar os objetivos que são necessários. Mas eu fico no PSD, a porta, até onde eu sei, está aberta para o Bruno Dauaire e para o Marcelo Mérida, mas a decisão final vai caber a eles de encontrar um partido onde eles tenham melhor condição de disputar e vencer a eleição. Muito bem. São 9h07. Se for usar a pergunta aqui do streaming, prefeito, a gente fica até meio-dia. Só para fechar aqui, rapidinho, pinga fogo aí, duasinhas só. O parque, que nós, inclusive, foi tema aqui daquelas entrevistas no período de pré-candidatura e depois de candidatura. O parque ecológico, né, de Campos, será que é possível fazer? Será que dá para fazer? E outra, pagamento de dezembro, o pessoal está perguntando muito aqui, já tem a data definida aí? Olha, o Parque Ecológico, inclusive, foi pauta de uma reunião minha ontem com o Banco Santander. Eu recebi a cúpula do Banco Santander no município de Campos ontem para tratar sobre vários assuntos e eu coloquei o projeto do Parque Ecológico na mesa para a gente poder debater e discutir. Eu também já tive uma conversa com o pessoal do Porto do Açu, porque já existe um projeto de parque ecológico conceitual, né? Que é ali na Arthur Bernardes, logo na entrada da cidade, numa área de 320 mil metros quadrados, que foi desapropriada por Arnaldo num TAC. Ele fez um TAC com o Ministério Público, desapropriou uma área que obrigatoriamente ela tem que ser destinada a um parque público. E dentro desses 320 mil metros de área, 100 mil metros tem que ser de Mata Atlântica. É o que está no TAC, é o que está no acordo. E como o Porto do Açu tem a fazenda Caruara, é Caruara, né, Arnaldo? Caruara ali em São João da Barra, que tem Mata Atlântica, eu estou numa conversa com o Porto do Açu para eles nos doar esses 100 mil metros de Mata Atlântica. A gente, pelo menos, dá o pontapé inicial do parque. Né? Não é uma coisa que se constrói rápido, é um processo, é um parque grande, são 320 mil metros, mas a nossa ideia é, dentro do nosso governo, dentro desses 4 anos, construir o pórtico de entrada, construir pistas, né, de caminhada e de acesso ao parque e plantar a Mata Atlântica. Esse é o nosso desejo, pelo menos para os 4 anos, e aí depois buscar outras maneiras de melhorar o parque, de dar novos elementos ao parque. Mas é do nosso desejo, já estamos conversando com várias pessoas sobre isso, e se Deus quiser teremos um parque ecológico dentro do nosso governo para felicidade geral da nação e para o bem do meio ambiente. Né? A gente vai ter um pulmão verde bem na área central de Campos e bem na entrada de Campos, né? Logo ali no início da Arthur Bernardes. Vou incluir só mais uma, o carnaval e o pagamento de dezembro. Eu esqueci de falar sobre o pagamento, né? Nós fizemos um cronograma, não foi, vamos dizer assim, oficializado, mas é o que está acontecendo de fato. O salário está sempre sendo pago na segunda semana de cada mês e quando é possível a gente antecipa. É o que está sendo feito regularmente pela Prefeitura de Campos.
e a gente entende também que isso tem gerado um certo desconforto para o funcionário, porque ele não tem uma previsibilidade. Então, nós vamos divulgar, né, no final desse ano, um calendário para o ano que vem. Tá? Dizer, olha, esse vai ser o calendário a ser seguido para que você possa se programar, possa alterar os seus prazos de conta, e se for possível, nós vamos continuar antecipando. Né? Então, respondendo a sua pergunta, o calendário, o pagamento de dezembro vai ser pago em janeiro, né, dentro da nossa programação deste ano normal, até no máximo a segunda semana, podendo antecipar, a gente vai antecipar, e agora no final de dezembro a gente divulga o calendário para o ano que vem. Mas dá para esperar aquela promessa sua, tentativa de colocar o pagamento dentro do mês trabalhado? Arnaldo, se você buscar os meus discursos de campanha, eu nunca disse isso, mas eu vou tentar. Em entrevista você disse que haveria uma tentativa de colocar Exatamente, isso. Tentativa. Eu disse que o funcionário da prefeitura receberia em dia e com calendário programado. Essa era a minha promessa de campanha e eu tenho feito isso. Já recebe em dia e já tem um calendário que ele sabe que é na segunda semana e que nós vamos fazer ele programado, assim como eu prometi para o próximo ano. Se eu tiver disponibilidade, fluxo financeiro para antecipar para dentro do mês, eu não tenho problema nenhum em fazer, desde que eu tenha disponibilidade para isso. Mas cumprindo o meu compromisso assumido em campanha durante o programa eleitoral, eu fiz isso, falei isso inclusive em debates públicos, políticos, e dei entrevistas dizendo que se fosse possível eu colocaria dentro do mês, mas o meu compromisso é pagar em dia e ter calendário programado. Só uma última pergunta que também, Nogueira fez bem o rol aí dos principais temas levantados no streaming. Tem um também ali, que está sempre aqui, quando tem autoridade, sobretudo do executivo, reajuste do servidor. São 5 anos sem reajuste. Ao mesmo tempo, isso contrasta com a realidade financeira que você evidenciou aí, que a arrecadação própria de Campos hoje não paga a folha salarial. Como equacionar a reivindicação justa do servidor com a realidade financeira? É uma equação que precisa ser discutida e debatida com responsabilidade e com verdade. Não adianta a gente querer jogar para a galera, querer agradar momentaneamente o servidor por uma coisa justa que eles pleiteiam e que realmente o salário está muito defasado, a inflação está muito alta, está corroendo o salário, está tudo muito caro, mas a folha ela vai ser, a partir de 2025, 100% tem que ser paga com recurso próprio. E hoje a arrecadação municipal não paga folha. O recurso próprio não paga folha. Então, até como reconhecimento do momento que o servidor vive e o reconhecimento do ano difícil que todos nós tivemos de pandemia, que todo mundo teve que se reinventar, eu estou dando esse bônus de final de ano para dar um alento e fazer um carinho no servidor público. Inclusive, eu queria aqui deixar um recado para os RPAs que estão me questionando de não receberem o bônus. O RPA é um funcionário autônomo. Eu não tenho como dar bônus a funcionário autônomo. Se eu pudesse, eu daria. Não tem problema nenhum com isso. Mas eu não posso dar. Eu só posso dar para o servidor e para o servidor da ativa. Infelizmente mesmo, nem para o aposentado é possível dar, porque o aposentado recebe pela Previ Campos e a Previ Campos não pode, por lei, conceder gratificação, a bônus e nenhum tipo de auxílio. Tanto que a Rosinha concedeu um auxílio de R$200 na época para o aposentado, e que em 2019 veio uma decisão que considerou aquele auxílio inconstitucional e Rafael teve que tirar. Então, assim, não pode a Previ Campos conceder nenhum tipo de auxílio. Então, Aloysio, é uma equação difícil, é justo o pedido do servidor, mas a gente tem que ter responsabilidade para que a Prefeitura de Campos não tenha problema de caixa e problema fiscal, porque se tiver novamente problema de caixa e fiscal, o que vai acontecer é salário de funcionário atrasar de novo. É chegar ao limite absurdo, mas que a legislação diz que tem que ser feita, que quando você ultrapassa o limite de responsabilidade, você tem que demitir servidor. Ninguém quer isso. Nem o servidor quer, nem o executivo quer, e acho que nem a sociedade quer, porque os salários em dia, pagos regularmente, por mais que não se possa dar reajuste, movimenta a economia da nossa cidade. Então, com responsabilidade, nós vamos fazer as projeções, fazer os estudos, torcer para que a economia da cidade reaqueça, e a gente possa tentar conversar com o servidor para o ano de 2023. Eu já disse ao sindicato, já disse aos servidores que para 2022 não é possível, não tem arrecadação para isso, arrecadação própria para isso. Então, que a gente possa trabalhar
torcer para a economia reaquecer e projetar para 2023, se for possível. Última mesmo, nota de 0 a 10 para o seu primeiro ano de governo, tenta ser o mais pessoal possível, e por quê? Olha, eu me cobro muito, sabe, Luiz? Eu me cobro muito mesmo, eu trabalho muito. Eu me cobro muito e eu trabalho muito, eu me dedico muito. E talvez essa dedicação exacerbada faça o meu olhar ser muito mais crítico também, porque eu vejo problema em tudo. Isso é da minha natureza, né? Querer resolver, ver problema e querer resolver. Mas pela situação que encontramos e aonde conseguimos chegar hoje, a Luísa, a gente tinha um déficit no orçamento previsto de 250 milhões entre receita e despesa. Só previsto para frente. Fora o que a gente herdou de dívidas reconhecidas e folhas de pagamento em atraso. Então a gente não vai ter déficit esse ano, a gente vai ter superávit esse ano. E o gasto, efetivamente, o que vai ser pago, né, que vai ser colocado na rua entre fornecedor, funcionário, vai ser na casa de 1 bilhão e 800 milhões, que é mais ou menos o orçamento previsto deste ano, que foi 1 bilhão 750, né, o orçamento que Rafael projetou para esse ano. Nós vamos ter de execução, de fato, 1 bilhão e 800, com melhora dos serviços, Luiz. Não é ainda da maneira que gostaríamos em algumas áreas, mas a gente vai ter uma execução financeira parecida com o orçamento que foi projetado, mas com a qualidade de alguns serviços muito melhor do que nós tínhamos, né? E o que isso significa? Significa que nós temos sobra de caixa hoje pelos novos recursos que entraram, que não estavam previstos, pelo aumento da receita de royalties que teve também esse ano, mas que é bom se frisar, porque as pessoas muitas vezes comparam a arrecadação de royalties deste ano com a do ano passado somente. Mas 2020 não é parâmetro de comparação para nada. 2020 é um ano que a economia esfarelou. A economia, não existiu economia por conta da pandemia. Se você pegar, por exemplo, a arrecadação de royalties de 2018, que foi o segundo ano do governo Rafael, ele arrecadou mais de 200 milhões a mais do que eu vou arrecadar este ano. Então, assim, o royalties está recuperando em relação ao ano passado, mas ainda é muito menor do que já foi, tanto no governo Rosinha, quanto em alguns momentos do governo Rafael. Ele ainda é menor. Mas a gente teve, sim, um aumento do royalties, tivemos recursos novos que eu consegui, tanto em Brasília quanto no Estado. Nós vamos ter um superávit orçamentário e uma sobra de caixa esse ano, o que vai nos permitir, no próximo ano, fazer novos investimentos para poder aquecer a economia da nossa cidade. Então, baseado no que nós encontramos e na dificuldade que você mesmo, Aloysio, fez vários painéis aqui na Folha, dizendo da dificuldade que o próximo prefeito teria de equilibrar o orçamento do município diante de tantas dificuldades, e nós conseguimos fazer isso em menos de um ano. Já conseguimos equilibrar o orçamento, vamos encerrar o ano com tudo pago, todos os fornecedores pagos, todos os funcionários pagos. Então, assim, isso já valeria a pena. Eu acho que isso já valeria a pena, porque todos nós sabíamos da dificuldade que encontraríamos. Mas, além de ter conseguido equilibrar o orçamento, equilibrar e fazer o ajuste fiscal necessário, a gente conseguiu coisas históricas importantes em tão pouco tempo. Aloysio, não tem paciente em corredor no Ferreira Machado e no HGG. Nunca se viu isso, nem nos tempos áureos da saúde de Campos. Sempre teve paciente no corredor, não tem mais. Aí, às vezes, eu recebo uma foto de 1 ou 2 pacientes no corredor, porque eles estão esperando algum atendimento ali do setor de ortopedia, de algum clínico. Ele fica no corredor esperando esse atendimento, e as pessoas querem desmentir, dizer que não, tem gente no corredor. Se não tem. Eu convido a quem quiser a ir no hospital ver que não tem gente no corredor amontoada como tinha antes. Então, assim, a gente avançou demais, abrimos 15 unidades básicas de saúde esse ano, abri ontem a 4ª Vila Olímpica esse ano. Tudo isso que eu estou dizendo foram investimentos de equipamentos públicos que estavam fechados, que eu estou reabrindo, sem aumentar necessariamente o desembolso. Por quê? Eu cortei contrato, eu reduzi despesa, eu vi bueiros, como eu dizia, do dinheiro público, que dava para ser estancado, para poder direcionar o recurso para outro lugar. Então, indo direto agora à nota, eu me daria 7,5 a 8, entre 7,5 e 8. Eu acho que pode melhorar, mas eu acho que nós fizemos um bom trabalho
diante da complexidade que o momento exigia, né? Eu estou muito animado e otimista para os próximos anos, mas eu acho que esse ano de 2021 a gente está fechando muito bem, até acima de algumas expectativas que foram projetadas por especialistas, por economistas e pela imprensa para o próprio ano de 2021. Queria agradecer aqui publicamente a toda a minha equipe, que foi bastante aguerrida, né? Ao meu vice-prefeito, Frederico Paz, também aos vereadores que contribuíram para os projetos importantes que nós mandamos para a Câmara. Nós vamos fazer uma confraternização de final de ano, no dia 22, lá na sede da Prefeitura, e tem uma pergunta que eu vou fazer a eles, e eu já deixo ela no ar, aqui no Folha no Ar. Se a gente parasse hoje, o que você fez valeu a pena? Para mim, valeu. Para mim, Vladimir, valeu a pena. O que eu consegui fazer em 12 meses já teria valido a pena. Eu acho que a gente pode avançar, acho que a gente vai avançar, vocês, população, vão perceber os serviços de manutenção da cidade melhorando sempre, vão perceber os serviços públicos melhorando sempre, mas o mais importante é você acreditar na sua cidade. Gente, Campos tem um potencial gigantesco. Eu vou dar uma notícia aqui em primeira mão, Aloysio, que eu recebi do secretário estadual de Desenvolvimento, Vinícius Fará, que vai ser anunciado em breve pelo ministro Tarcísio, em parceria com o Vinícius Fará, que é a liberação para início das obras da ferrovia, da EF-118, né, que vai ligar o Porto do Açu. Foi aprovado no Congresso Nacional agora recentemente o novo marco para as ferrovias e vai ser liberado a ferrovia ligando ao Porto do Açu. Talvez algumas pessoas não tenham ideia da dimensão do que é isso. Campos e São João da Barra, e aqui a nossa região, vai ser a porta de entrada e saída do mundo, através do Porto do Açu. Nós vamos ser, por exemplo, o centro de fertilizantes do mundo, que vai ser instalado no Porto do Açu. Nós temos muitas possibilidades a médio prazo, não é nem a longo prazo, é a médio prazo. Então, acreditem na cidade, né? Eu tenho uma equipe motivada, uma equipe que trabalha muito, e que é papel dos secretários tocarem o dia a dia e o varejo da prefeitura, que é a troca de lâmpada, limpeza, tapar o buraco. Isso é o dia a dia, que quem toca é o secretariado. O prefeito não tem como estar 100% focado no dia a dia, né? Os secretários estão ali para poder fazer isso. Mas que vocês tenham um prefeito que trabalha muito, que é muito articulado e que precisa que vocês acreditem que a cidade de vocês tem um potencial gigantesco, que teremos dias muito melhores daqui para frente. Muito bem, 9h23. Vladimir, queremos te agradecer aí todo o carinho e paciência de estar conosco aí no início desta manhã, né? Desejar boa sorte lá com a questão das vans, né? Vai ser uma microfonia grande hoje, a gente já está acompanhando, o Grupo Folha já está lá. Só te pedir, talvez em poucas palavras, nós conversamos ontem com o Chábel Cury, como o Aloysio falou, sobre o carnaval. Você tem alguma definição, mas alguma ideia do que pode? Será que teremos carnaval esse ano? Será que com a variante Ômicron isso vai ser complicado a antecipar agora? Como é que fica isso? A gente tem que aguardar o cenário epidemiológico, até porque podem surgir outras variantes. A gente sabe como é essa questão do vírus. Então a gente não tem definição ainda, vamos esperar avançar um pouco mais para tomar essa decisão final. Repito, sempre baseado na ciência. A ciência não foi feita para lado A ou lado B. A ciência foi feita para nortear as nossas ações. Eu tenho uma equipe lá comandada pelo Dr. Chábel, que é muito capaz, é muito competente, e tendo os relatórios epidemiológicos locais, levando em conta também o cenário nacional, porque a variante ela não chega para um lugar só, ela chega para o país inteiro. A gente vai tomar a decisão mais próximo do evento. Mas o município tem condições de fazer ou seria por meio de parceria, Vladimir? Tudo é parceria. Eu já disse isso aos representantes do Carnaval, né? Inclusive tem uma associação em Campos que tem um projeto de lei, projeto incentivado, né? Aprovado de R$1,5 milhão no governo do estado, na Secretaria de Cultura, e esse recurso teria que ser usado, né? Como ele é usado? É um projeto incentivado que uma empresa pode patrocinar com até R$1,5 milhão o carnaval e ser abatido do que ela teria que pagar de imposto. Então já tem um projeto incentivado aprovado, a prefeitura teria que entrar com uma estrutura de apoio, e a gente tem condição de poder fazer isso. Então seria desta forma, né? Através de um projeto incentivado,
a prefeitura entrando numa parceria com a estrutura de apoio. Mas está cedo para a gente decidir isso, porque eu acho que ainda pode acontecer alguma coisa relacionada ao coronavírus e a gente tem que ter todo o cuidado e toda a cautela do mundo para não viver o que nós já vivemos aqui há bem pouco tempo, de não ter leito hospitalar, de faltar medicamento no mercado, que nem com dinheiro você conseguia comprar, pela quantidade de gente, infelizmente, internadas e que nós acabamos perdendo pela pandemia. Valeu, amigo. Bom dia para você, boa sorte mais uma vez lá, vai enfrentar o Palmeiras aí de novo hoje. Palmeiras não tem mundial, continua sem. Tá bom, amigo. Um grande abraço mais uma vez e obrigado aqui pela participação. Obrigado a todos aí, um abraço, é sempre um prazer. Deixa eu chamar aqui o Arnaldo e o Aloysio também para despedir de você aí, Arnaldo. Opa, valeu Nogueira, Vladimir, mais uma vez pela entrevista aí com a gente. Abraço para o Aloysio, a todos os ouvintes e Nogueira, nós dois na semana que vem, né? Se Deus permitir, se Deus quiser. Deus permitir. Vamos lá, Aloysio, obrigado aí também, né? E mais uma vez, e fica à vontade aí para fechar com o Vladimir, por favor. Agradecer a Vladimir, eu acho importante esses balanços de governo, essas datas emblemáticas, 100 dias, 6 meses, 1 ano, fatalmente 2 anos, né? Atingir metade do governo. Desejo sorte aí, porque realmente é fato, o cenário pintado em 2020 para 2021 era pior do que o que se apresentou, graças a Deus. Uma série de conjunturas, o Campos é muito dependente do petróleo, continua sendo, né? Então o petróleo teve elevação, enfim, nunca mais vai ser, a gente falou, não foi igual a 2018, não foi igual a minha mãe, nunca mais vai ser o que foi no período Arnaldo Mocaibe, o primeiro governo Rosinha. Isso nunca mais vai ser. Isso acabou. E a gente tem que arrumar soluções, porque a cidade não pode parar por conta disso. Então, desejo sorte e que você possa se dar uma nota melhor aí nos 2 anos. Obrigado aí pela entrevista. Obrigado, gente. Um abraço. Bom, 9h28, conversamos ao vivo aqui no Folha no Ar, primeira edição dessa sexta-feira, com o prefeito Vladimir Garotinho. Meu caro Arnaldo Neto, você que está em Atafona deve ficar por aí, já lhe desejo um bom final de semana e um bom descanso também, já começando. Brincadeira, né? Estou em Atafona, depois conto a vocês por quê. Não é algo prazeroso, embora estar em Atafona é sempre um prazer. Mas enfim, bom final de semana para vocês. Não tem descanso, tem edição para fechar, tem plantão no online amanhã de manhã ainda, então não tem descanso não. Já voltando para Campos daqui a pouquinho para a gente estar fechando a edição. Mas no mais, desejar um bom final de semana a vocês, a todos os ouvintes e até a próxima semana, se Deus quiser. Tá tipo ajudante de pedreiro, né? Fazendo serão no sábado e domingo, fazendo extra sábado e domingo. Aloysio, então para você, posso dar um bom descanso. Muito obrigado pela semana produtiva. Bom final de semana, vai descansar. É isso? Você conhece o Nadim, pai de Arnaldo, não conhece? Rapaz, ainda não. Um parecido com ele. Sim, Parecido. Imagino. Aliás, Arnaldo parece com o Nadim, por óbvio, né? É claro. Eu falei, a próxima vez que ele for sair para pescar, a traineira amarrava você na frente de carranca. Que isso, rapaz? Tipo ali, tipo Leonardo DiCaprio. Não, vai ser pior, vai ser tipo aquele Forrest Gump, lembra que tem Tempestade de Alto Mar? Ou então aquele filme, tem outro filme também com aquele George Clooney, uma história real de um pesqueiro que não volta. Meu Deus, não sei o nome do filme agora. Marco Alberto também, enfim. Eu pedi pra ele amarrar você. Eu sei que o final é trágico. De carranca lá na frente do bar, fazendo um pouco de água salgada. Já começamos, acordei hoje, eu acho que acordei cedo, 3h30 da manhã. Provavelmente vou dormir perto disso no dia de amanhã, né? Mas enfim, é isso aí, trabalho, vamos em frente. Vamos lá. Bom final de semana, um abraço para todo mundo aí, obrigado aí. Obrigado ao ouvinte, sobretudo. Tá certo, obrigado a todos os ouvintes, pedimos desculpas, mas eu acho que todas as perguntas que a gente conseguiu captar aqui da internet, né, do Face, deu para fazer, né? O Thiago Virgílio está lá cheio de foguetinho, também tem
Josiane Morumbi, que está ali, Edmundo Siqueira, agradecendo o prefeito pela parte cultural e também turística, essa coisa toda. E para você que nos acompanha aqui na Folha, fique ligado, continue ligado. O Folha no Ar volta na segunda-feira, como o Arnaldo já anunciou. Na semana que vem ele vai estar na bancada conosco. E a gente segue agora com música e também com muita informação, como é o caso dessa questão aí das vans que já pararam hoje, e a gente já está com um repórter do jornal Folha da Manhã no local e também, né, passando informações para a gente aqui na Folha FM. Fique ligado. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. E Laboratórios Plínio Bacelar, com patrocínio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.